A paz do Senhor, jovens, tudo bom? Meu nome é Sávio. Pai do Senhor, jovens, tudo bom? Meu nome é Cássia. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre como encontrar a pessoa certa para casar de acordo com os princípios bíblicos cristãos. E hoje dividimos em 5 tópicos e gostaríamos de falar sobre cada um deles. A primeira coisa, 2 Coríntios 6,14 vem nos dizer sobre o jugo desigual. O jugo desigual, ele é aquela parte em que existem 2 bois, de acordo com o que Paulo estava falando, e que um carregava um jugo maior do que o outro. E não tinha como eles andarem em conformidade. Por quê? Porque para um era mais pesado, para o outro era mais leve. Então tinha essa diferença. Tanto que o livro de 2 Coríntios fala que não tem como ter comunhão entre a luz e as trevas. Então o primeiro passo é você encontrar uma pessoa que professe a mesma fé que você, uma pessoa que siga os mesmos princípios bíblicos que você, uma pessoa que tenha a mesma visão que você tem, principalmente sobre Deus, porque infelizmente não daria certo, e não confunda exceção com regra, porque tem muita gente que fala, mas meu pai casou com uma descrente, com uma pessoa de outra religião, eu também, e demos certo, demos bem, porque exceção não é regra. A Bíblia diz uma regra clara, 2 Coríntios 6,14, que devemos abster-se de um relacionamento com uma pessoa que não é cristão. Quando você procura uma pessoa que não é da mesma fé que você, antes de casar e bate cabeça depois que casa, não venha botar a culpa em Deus, porque isso foi uma escolha sua. Porque você sabe que é muito, muito difícil uma pessoa que, vamos se dizer, evangélica, casar com uma pessoa que não vou entrar em concordância. Vamos se dizer que eu sou uma pessoa ateu e sabe uma pessoa evangélica. Eu vou querer botar ele para as coisas do ateísmo e ele vai querer me colocar para as coisas evangélicas e nunca vamos entrar em concordância porque eu acredito que Deus não existe e ele acredita que Deus existe, então a gente nunca vai entrar em confiança, a gente vai estar sempre em desacordo, em briga, em discussão, porque queremos que um ou outro venha acreditar no que um outro confia. Então é sempre bom a gente, como a palavra fala, né? Se a palavra fala, então ninguém pode desfalar. Deus fala que é pra gente ter um relacionamento com uma pessoa que professa a mesma fé que nós, é porque não tem outra ideia. O segundo tópico que eu gosto... Eita, agora! O segundo tópico... Eita, não tá saindo não! O segundo tópico que gostaríamos de falar aqui é sobre a resposta de oração. Em Mateus 7, Jesus começa a falar que se um filho ele pedir ao pai um peixe, porventura lhe daria uma serpente. Ou seja, se o filho pede algo ao pai, que é o desejo do coração dele, de se alimentar, o pai daria algo que não o alimentaria, mas que proporcionaria algum mal para ele. A mesma coisa é Deus. E Deus é muito melhor, muito maior. É bom. E o homem não é bom. Então, essa passagem de Mateus 7 nos ensina muito, porque Deus ele ouve as nossas orações. Quando pedimos algo a Deus, de acordo com a sua vontade, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Se eu pedir uma pessoa que ela ora, que ela é cristã, que ela gosta de ler a Bíblia, gosta de evangelizar, fazer a obra, Deus não vai mandar uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu pedi a Deus. Dando exemplo com o nosso próprio relacionamento, né? Antes de eu conhecer Sávio, eu cresci rodeado de coisas que me fazia eu orar ao contrário daquilo que eu via. Então eu comecei a descer de madrugada, porque eu vi que o casamento é uma coisa muito séria mesmo, e é pra vida toda. Então, eu espere você casar, não espere você ter um relacionamento para começar a orar pelo seu casamento, não. Para orar pelo seu futuro, não. Comece já, desde já, pedindo a Deus o que você quer no seu relacionamento, o que você não quer. Foi aí que abriu meus olhos. Eu comecei a pedir, Deus, eu quero um varão que seja inteligente nas coisas da Bíblia, que me ensine as coisas da Bíblia. Eu quero um varão que saiba tocar violão. Eu quero um varão que não ande assim igual aqueles maloqueiros, sabe? Que tem umas andadas assim estranhas. Eu quero uma pessoa que não tenha um cabelo assim todo cacheado assim. Aí eu pedi a Deus também uma pessoa que fosse evangélica e que fosse, sabe, bem voltada para as coisas de Deus e que primeiramente amasse a Deus.
que fosse mais voltado para as coisas de Deus, porque ele sendo amando primeiramente a Deus e voltado para as coisas de Deus, certamente ele ia me amar. Então, é claro que Deus ele me respondeu. Deus fez melhor do que eu pedi. É claro que tem os defeitos dele, eu tenho os meus. Mas né? Deus responde a nossa Mas Deus oração. responde. É claro que Deus não me deu um varão que, pô, eu pedi uma coisa, Deus me deu um varão que bate, que xinga. Não, Deus me deu além daquilo que eu pedi a Deus. A menos que você ore pedindo algo a Deus que não é da vontade de Deus. Por exemplo, você pede algo que a Deus, uma pessoa que não gosta de orar. Obviamente, Deus não vai te dar uma pessoa que não gosta de orar se for da vontade dele. Que te leve mais para perto dele, né? Então, Deus ele responde a nossa oração. Pô, você pede uma pessoa cristã. Aí entra uma pessoa na sua vida que só te leva para as coisas que não são cristãs. Lembrando que Deus, ele prefere que você perca tudo ao seu redor do que te perder. Isso é bem importante. Porque às vezes a gente ora a Deus as coisas assim, que ao nosso ver, coisas boas. Mas para Deus que vê tudo, que é onipotente, onipresente, onisciente, ele vê coisas que a gente não consegue ver. E a gente pode até estar pedindo, pensando no nosso próprio bem. Mas Deus sabe que lá na frente vamos negar a fé, vamos separar das coisas de Deus, vamos se afastar das coisas de Deus. Então Deus ele prefere que você não seja respondida a sua oração, que você acha que ali vai te fazer bem no momento. Terceira coisa que gostaríamos de falar também é sobre analisar os frutos. Algo que muita gente peca e erra nessa área é que, em alguns casos, as pessoas elas não conhecem. Analisar os frutos é o quê? Primeiramente é conhecer. Você só vai ver os frutos da pessoa conhecendo, convivendo, tendo uma amizade com aquela pessoa. Hoje muitas pessoas elas casam sem conhecer a outra, ou sem analisar quem a pessoa é antes de casar. Mas quais são esses frutos? Não é algo, uma observação que eu gostaria de falar é sobre revelação. Tem revelação sim, que é de Deus. A Bíblia fala que não devemos desprezar as revelações no livro de Tessalonicenses. Mas principalmente aquilo que Jesus ensinou em Mateus 7, no seu versículo 19, 20 em diante. Ele fala que vamos conhecer um falso profeta, um profeta através dos seus frutos. Então, se você conhece a pessoa e ela dá frutos cristãos, frutos como fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, isso é uma pessoa que Deus ele quer que você tenha esse relacionamento, porque ali ele está mostrando quem é verdadeiramente a pessoa. Mas se a pessoa demonstra frutos que não é da parte dele, como ira, ganância, egoísmo, prostituição, fornicação, tudo aquilo que não agrada a Deus, você vai analisar pelos frutos. E não tem como esconder fruto, não tem como ela esconder aquilo que ela é. Uma hora... Ela até consegue, né? Mas uma hora ela vai mostrar mesmo que ela é. A Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. Então, analise os frutos, conheça a pessoa, veja como ela é, para evitar uma dor de cabeça também futura. E também lembrando que antes de você procurar um relacionamento a dois, primeiro esteja um relacionamento com Deus, que isso é muito importante. Porque se você não tem um relacionamento primeiramente com Deus, certamente o seu relacionamento que você quer ter a dois não vai muito bem. Você não vai ter uma visão espiritual para analisar os frutos. Isso falando de uma visão bíblica. Para quem não é cristão também tem que conhecer do mesmo jeito, senão não vai dar certo. Isso também parte até para o próximo tópico, que é analisar os propósitos. Quais são os propósitos de Deus para a vida de vocês dois? Porque, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um propósito de sair por aí pelo mundo afora, evangelizando, fazendo a obra na África, em outro lugar, Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão. Só que o propósito dela ser completamente diferente. Só ficar aqui na localidade. Então, Deus nos uniu para eu ir para longe, ela ficar aqui, passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano separado. Isso, Deus não une para isso. Isso vai fortalecer o casamento, né? Exatamente. E algo que Deus fala assim que você casa é que você não é mais somente para o Senhor. Você também tem que metade para separar as coisas do mundo em como agradar sua esposa ou agradar seu marido. E lembrando que o casamento também é fazer a obra. Você primeiro tem que cuidar da sua família que se encontra dentro de casa para depois fazer a obra na rua. Porque eu conheço o casamento mesmo que deixava de fazer as coisas dentro de casa e ia fazer a obra.
E depois o casamento dela foi destruído, o esposo dela procurou na rua, que não encontrava dentro de casa, porque a mulher passava muito tempo e dizia que era o diabo que estava se levantando, porque ela estava fazendo a obra. E no final das contas o casamento dela, que ela não fazia comida, não limpava a casa, não cuidava dos filhos, ia fazer a obra, o esposo chegava cansado do trabalho e não achava nada para comer. Terminou que, por causa disso, o inimigo tentou, porque a Bíblia fala, né? Tentou ele e ele foi procurar na rua que não achou coisas melhores. Então a gente tem que ter também visão espiritual, porque primeiro a obra começa dentro da nossa casa. Exatamente, não adianta você fazer as coisas na rua sem cuidar antes da sua casa. Mas é obra de Deus. Aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel e negou a fé, dos da sua família. A família principal é aquele que está dentro da sua casa. E se você sabe que você vai sair para um lugar para evangelizar, para ter um compromisso com Deus, então já faça as coisas algum tempo antes. Porque aí você vai ter tempo para fazer as coisas de casa e as coisas de Deus. Dividir o seu tempo para as coisas de casa e as coisas de Deus. Exatamente. A quinta parte que gostaríamos de falar é que, próximo tópico, em 1 Coríntios 7, Paulo ele vem nos ensinando sobre o relacionamento cristão. E ele fala uma coisa interessante: aquele que não consegue conter-se, melhor do que viver abrasado é que se casa. Ou seja, o que Paulo está falando é melhor do que você querer viver em tentação, para aqueles que não tinham dom de celibato, o dom de ficar solteiro, como Paulo tinha, que se case. Ou seja, a atração física, o casamento também é para matar a carne. Como assim? Se você é um cristão e, infelizmente, solteiro e sente desejos, você não pode satisfazê-lo através de pornografia, através de atos imorais com o próprio corpo. Então você deve então você deve procurar uma parceira que eu digo, uma mulher cristã, que seja solteira também. Mas não só para casar com esse propósito. Exatamente. Né? Porém, não pode casar sem sentir essa atração, sem sentir esse desejo. Porque uma das coisas do casamento é a relação sexual, é a intimidade física do casal. Ela tá dando risada, mas é sério. É a intimidade física do casal, porque se não tiver, como em 1 Coríntios 7 fala, versículo 5, Satanás ele tenta, e pela nossa falta de domínio próprio ele nos derruba. Então isso é algo importante. Uma das maiores causas de adultério, de divórcio, é a falta de relacionamento sexual. Então isso é algo importantíssimo, até mesmo antes de casar. Isso também fala sobre guardar o seu corpo para seu marido, ou guardar seu corpo para sua esposa, viver em santidade ao Senhor, até encontrar uma esposa ou um marido. Não satisfazer através de outras coisas, mas sim quando casar, satisfazer com sua esposa ou com seu marido. Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe. Assista mais vídeos aí no canal. Dê um like, se inscreva. E vamos em breve estar postando mais vídeos. Deus abençoe.